Olá, telespectadores, boa noite. Estamos aqui hoje na Eco TV. Essa noite nós temos um ilustre convidado. Ele é arquiteto, professor, já foi deputado estadual representando a região do Grande ABC e foi também um dos melhores prefeitos de Diadema. O nosso convidado é Mário Reale. Boa noite, Mário, tudo bem? Boa noite, Wagner, boa noite a todos os telespectadores da Eco TV. É um prazer muito grande estar aqui hoje conversando com vocês. Você que já deve estar no final de um dia de trabalho, já descansando em casa, é um momento agradável para a gente conversar. Vamos fazer o nosso ecodebate, né? É isso aí, seja muito bem-vindo, nosso ex-deputado e ex-prefeito. Mário Reale, eu gostaria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador do seu trabalho que foi feito na Assembleia Legislativa como deputado estadual. Eu sei que o senhor representou o Grande ABC por 2 mandatos na Assembleia e o senhor foi também o autor de um importante projeto na área fundiária que possibilitou a regulamentação de vários loteamentos aí de pessoas que precisavam da escritura, que precisavam da regularização. O senhor possibilitou que pessoas pudessem ter suas escrituras públicas através desse projeto. Falasse um pouquinho para o telespectador desse projeto importante e também de outros projetos do senhor. Então, é um prazer relembrar aquele tempo, né? Eu fui eleito em 2002, depois reeleito em 2006 e fiz metade do mandato quando eu fui eleito prefeito de Diadema, né? E como deputado, e você também foi deputado federal, foi vereador, né? E agora vereador também. O mandato legislativo, eu acho que a gente precisa sempre ter uma relação com a população que nos elegeu, com os cidadãos que nos elegeram, né? De representá-los e atuar para constituir, para legislar, né? Sobre os temas aí de interesse da sociedade. E eu, como arquiteto, urbanista, sempre trabalhei muito com a questão urbana, né? E a Constituição de São Paulo era a única Constituição do país que tinha um impeditivo para a regularização fundiária nas áreas livres de loteamento, né? Que essa área livre só pode ser área livre, não pode ser ocupada. E nós temos, por exemplo, aqui no ABC, principalmente em Diadema, né? Onde fui prefeito também, a gente teve muitas áreas públicas, né, que foram ocupadas, depois foram consolidadas, né, que eram favelas, foram urbanizadas, o processo de moradia foi consolidado naquelas áreas e você não conseguia fazer a regularização fundiária. Então, a mudança do artigo 180 possibilitou esse processo de regularização fundiária, né? Nós tivemos no âmbito federal a aprovação do Estatuto da Cidade, com diversos instrumentos, só que na Constituição do Estado de São Paulo a gente não conseguia mudar e fazer o processo de regularização fundiária. Acho que foi um pleito já dos movimentos de moradia, de várias áreas, né, que a gente, na verdade, representou e apresentou e tentou solucionar e conseguimos, né, essa demanda importante. Era uma emenda à Constituição. E, além disso, a gente trabalhou muito. Eu lembro do nosso mandato, a gente tinha muita presença, né? Porque o Congresso a ida de movimentos sociais para Brasília é mais difícil, né? Mais longe e tal. A Assembleia, a gente sempre tinha essa presença, então, para aprovação dessa emenda, a gente teve muita movimentação, vários movimentos de moradia de diversos lugares, pleiteando, lutando para que isso fosse uma conquista, né? E eu acho que sempre quando um processo de avanço ele é conquistado, né, pela população, eu acho que ele tem um outro sabor de vitória, realmente. Então, o mandato eu não sinto como uma coisa do nosso mandato, mas que o mandato ele foi fruto de um processo coletivo, né? Outra questão que eu acho que foi importante de iniciativa do nosso mandato, eu participei da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia. E a gente via que a discussão do orçamento aqui, inclusive no ABC, a gente teve experiências pioneiras, né, em Santo André, mesmo Diadema, agora em São Bernardo, inclusive com o PPA o pioneirismo do PPA regional, né, o prefeito Sim. Luiz Marinho à frente do consórcio fazendo um trabalho belíssimo. Então, à frente da Comissão de Finanças, a gente criou as audiências públicas para a discussão do orçamento, né?
E eu acho que foi muito importante porque a discussão do orçamento na Assembleia, no Congresso já tinha as emendas parlamentares, as emendas das bancadas regionais, né? E na Assembleia a gente, na verdade, os deputados faziam milhares de emendas, centenas de emendas, sem né? discutir, né? Não discutia, não aprovava em forma, numa emenda aglutinativa que dissolvia qualquer se dizia, não pode ser emenda pontual, não pode localizar a emenda, não pode dizer o que é, qual demanda que vai ser atendida, né? Então, no fim, você não tinha uma interlocução do parlamento com o orçamento do Estado, que é a principal peça, né, de planejamento da ação do Estado. E as audiências públicas foram importantes, porque a Assembleia, inclusive através da TV Assembleia, se deslocava, né, para todas as regiões. Nós começamos pelas regiões administrativas, né, que são 15, depois chegamos a ter 20 audiências, porque na região metropolitana teria que ser mais, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo a gente dividiu em 5 sub-regiões, né? Hoje, inclusive, continua esse processo das audiências públicas, ganhou peso, ganhou força, até hoje continua sendo realizado, né? Eu me lembro que, à época, o deputado Enio Tato foi meu parceiro de bancada do PT, tinha o deputado Vitor Sapienza, vários deputados, Roberto Engler, que sempre era o relator, né? Inclusive, eu lembro de uma situação que a gente brincava muito, porque ele cortava tanto as emendas que eu falei, pô, é um deputado mãos de tesoura, né? Tinha até aquele filme do Mãos de Tesoura, não sobrava nenhuma emenda, né? Mas eu acho que foi uma iniciativa bem importante e que até hoje continuou, né? E outros projetos, a gente tinha muita iniciativa e eu acho que é uma coisa que hoje, eu até citei a iniciativa do prefeito Luiz Marinho, né, do PPA regional. Eu tive uma iniciativa, chegamos quase à negociação da aprovação, mas não consegui, de criação de um plano de desenvolvimento regional, né, para o Estado. Porque eu sinto que o Estado de São Paulo ele tem uma diversidade muito grande, né? E você tem uma região como o Vale do Ribeira, que tem uma dificuldade, né, de fortalecer sua vocação econômica. É uma região pobre, né, como o extremo oeste do Estado, né, aquela região do bico do Estado, de Rosana, Teodoro Sampaio, né? E regiões mais que ainda tem agricultura, que era variada, agora a cana está prevalecendo, e uma concentração muito grande do PIB e da população na macrometrópole, né, que são as regiões metropolitanas de Campinas, São Paulo, Baixada e agora o Vale do Ribeira, Vale do Paraíba também, que é uma região metropolitana. E essa região ela acaba concentrando muitos investimentos do Estado, né? Então, a gente acaba tendo uma desigualdade regional muito grande, apesar de ser um Estado muito rico, né? Daí a importância, né, Mário, de nós termos uma representação aqui no Grande ABC, à altura do Grande ABC. Porque o Grande ABC a gente percebe, e isso é notório, que ele fica meio que esquecido pelo governo estadual. Por exemplo, seria fundamental que o Grande ABC já tivesse sido contemplado com o metrô, né? Uma linha do metrô para o Grande ABC, porque a questão de logística, né, do deslocamento do cidadão aqui para São Paulo está cada dia mais difícil, né? Você, no horário de pico, para ir para São Paulo, você demora 2 horas, 2 horas e meia, né? O senhor acha que existe a possibilidade de efetivamente o Grande ABC contar com uma linha do metrô? Então, agora com a assinatura, eu vou ser muito franco, porque eu vejo que nesses momentos aparece um monte de pai da matéria, né? E, na verdade, vamos ser muito franco, essa linha do VLT... Esse é superfície, né? O aéreo, né? Ela foi uma iniciativa, eu estava no consórcio à época, uma iniciativa assim do prefeito Luiz Marinho, que se empenhou, eu acho que ele é o pai dessa vinda do metrô, em primeiro lugar. Porque, na verdade, o que aconteceu? O prefeito Luiz Marinho propôs e conseguiu recursos do governo federal para fazer o projeto.
fez o projeto básico, né? Daí com o projeto básico falou, olha, levou ao Estado e falou, nós conseguimos trazer recursos do governo federal, mas tem que incluir a extensão do Tamanduateí, passando por São Caetano até São Bernardo. Vamos discutir já tinha um traçado e tal. E aí, com essa discussão, eu me lembro que foi em 2010, primeiro ano do segundo governo, né, do Geraldo Alckmin, do governador Alckmin, quando inclusive tivemos uma agenda metropolitana aqui no ABC, né, o governador veio, anunciou um pacote, na época eram 5 bilhões de investimento, né? Quer dizer, fez um anúncio grande, depois agora ele fez um novo anúncio de mais 6 bilhões, só que ele devia prestar conta dos 5 bilhões lá de 2010. O que foi feito desses 5 bilhões, né? O que foi realizado, porque depois de quase 4 anos, né? De 3 anos e pouco, tinha que ter sido realizado. Então, eu acho, e agora eu acho que vai sair. Agora, vai sair num momento, quando estava à frente do consórcio, eu lembro do debate que nós fizemos, num momento que o povo do ABC está muito prejudicado. Se você pega a linha do trem, né, que veio de Rio Grande, Ribeirão, e que chegava na Estação da Luz, com a implantação da linha amarela, superlotou a Estação da Luz e o trem para agora na Estação Bresser, né? Então, o usuário que vai para o centro tem que descer na Bresser, talvez pegar a linha vermelha, se conseguir, senão ele tem que descer na Tamanduateí, pegar a linha verde. Então, é uma dificuldade enorme, né? É horrível, né? É muito difícil. O povo está sofrendo com isso. Então, o Expresso ABC, que era uma promessa lá de anos e anos atrás, até hoje não saiu. Precisa ter uma nova estação, depois da Estação da Luz e antes da Barra Funda, para o trem do ABC chegar lá, né? Essa era a grande demanda. Mas uma vitória, mudando um pouquinho de assunto, uma vitória do seu mandato também como deputado estadual, inclusive que ajudou muito Diadema, foi a FATEC, que o senhor conseguiu trazer para Diadema. Queria que o senhor falasse dessa luta da FATEC de Diadema. Então, exatamente, quando eu falei da audiência pública, do orçamento, a gente conseguiu começar a dialogar mais com o orçamento. Então, os parlamentares começaram a ter emendas, né? E aí, durante 2 anos seguidos, eu destinei todos os recursos das emendas parlamentares, que inclusive a gente estava inseguro se iam acontecer ou não, mas a gente conseguiu destinar 3 milhões de emendas durante esses 2 anos, era 1,5 milhão por ano, para a FATEC Diadema, né? Porque a FATEC ela foi construída num terreno doado pela empresária Sandra Papais, né? Que é ao lado ali da indústria Papais, e com recursos de emenda parlamentar. Daí nós começamos a fazer, durante o meu governo, eu fiz a emenda quando era deputado, depois como prefeito nós construímos, né? Foi a prefeitura que contratou, que fez a construção, e na verdade entregamos, começou a funcionar num período eleitoral, então não teve inauguração em 2012, mas no segundo semestre de 2012 já tinha a primeira turma de estudantes. E o que é interessante da FATEC Diadema, que ela é uma faculdade de tecnologia focada na questão da cosmetologia, né? Porque nós temos um polo de cosméticos em Diadema, e aí você preparar o jovem de Diadema, do ABC, para trabalhar na indústria, eu acho que é um dos grandes desafios, né? Você sintonizar o setor produtivo, né, com a universidade, com a academia, e eu acho que isso, inclusive, é central para o desenvolvimento do país, né? Para você ter inovação, para você ter qualificação profissional, né? Então, eu acho que a FATEC foi muito importante, foi uma conquista muito importante, assim como a Unifesp, né? Hoje, a Universidade Federal tem cursos de excelência em Diadema, inclusive engenharia química, né? E um grande laboratório ali ao lado do terminal Diadema, na antiga, na atual Uniforja, né? Essa também grande cooperativa que eu acho que é um orgulho de Diadema. 20 milhões de pessoas que consomem aqui dentro, temos produção industrial ainda dentro da região metropolitana, então ainda tem muita troca, né? Para você ter uma ideia, perto de 20 e poucos % é que ficam
nesse entorno, que passam pelo Rodoanel para ir para o porto ou para ir de um eixo rodoviário para outro. Agora, 80% fica aqui na metrópole, né? E no centro expandido de São Paulo, ali ainda é mais concentrado, né? Então, a gente precisa ter logística de carga. Nós temos trem ainda de carga passando dentro de São Paulo, precisamos tirar esse trem. Então, eu acho que o Rodoanel é importante, o Ferroanel, né? Mas nós temos que investir em transporte coletivo de massa. Eu acho que o metrô é importante, mas a gente tem corredores de ônibus. Só né? cortando o senhor um pouquinho, é interessante o metrô de superfície, porque a priori me parece que se tiver uma enchente, ele vai conseguir superar isso, né? Não é isso? Porque ele vai... Poxa, é duro, quer dizer, né? então não vai parar, né? Quer dizer... Agora tem um problema sério do monotrilho, que é a sua capacidade, também, né? Nós não temos, é diferente do metrô, né? Porque nós não temos experiência no mundo de transporte de alta capacidade com um monotrilho. Né? O volume de passageiro é muito menor do que do metrô, né? Então esse é um problema, né? Às vezes essa linha que está indo para a Zona Leste, não dá para você falar que vai ter um carregamento igual da linha vermelha, porque não dá. Se você encher de passageiro ali, ele não aguenta. Agora, o que eu acho que é importante, e o prefeito Haddad teve uma coragem como homem público, acho que muito grande, foi... se você pegar o sistema viário e a frota de São Paulo e colocar toda a frota no sistema viário, você fica com as ruas paradas, né? Tem um urbanista da FAO que fez essa conta e falou, não dá, não anda. Né? Então, você tem que segregar faixa para dizer, olha, aqui é transporte coletivo que transporta um volume muito maior de passageiros do que o corredor de carros, né? E se você andar no trânsito, você vai ver que tem um passageiro. Né? O Jaime Lerner agora está falando, inclusive, que devia ter uma outra faixa segregada para táxi e para carros com mais de 3 passageiros, né? 2, 3 passageiros. Porque daí fala, bom, então... Porque daí incentiva ou fala assim, ó, vamos fazer a carona solidária, né? E o transporte coletivo ele é fundamental, né? E a questão da enchente fica para o próximo bloco. É verdade. Telespectadores, nós estamos hoje aqui com ex-prefeito de Diadema, ex-deputado estadual, Mário Reale. E no segundo bloco, fique ligado, no segundo bloco vamos continuar falando do grande ABC e vamos falar também da cidade de Diadema. O Valdeci já mandou aqui uma pergunta para o ex-prefeito Mário Reale de Diadema. No segundo bloco, nós vamos aqui ouvir a pergunta do Valdeci e falar um pouquinho de Diadema. Até já. Justiça do Trabalho. 70 anos de justiça social. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Com a biometria, a identificação do eleitor passará a ser tão segura quanto a votação na urna eletrônica. Votar ficará mais moderno e rápido. A biometria não deixa ninguém se passar por você.
190. Eu preciso de ajuda. A violência contra a mulher é todo ato que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico em casa ou na rua. No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica, como muitas mulheres no nosso país. Denuncie a violência contra a mulher. Diz que 180 ou vá à delegacia mais próxima. Olá, telespectadores, estamos aqui novamente no Eco Debates, né? E hoje o nosso convidado, você que está ligando agora, ou mudando o canal aqui, né, para o canal 9 da NET, no Eco Debates, está aqui o nosso ilustre convidado, o Mário Reale, que foi deputado estadual, ex-prefeito de Diadema, arquiteto e especialista também na área de urbanismo. No primeiro bloco, ele falou um pouquinho sobre as questões que envolvem o Grande ABC. E agora, no segundo bloco, Mário Reale vai falar um pouquinho sobre a sua experiência como prefeito de Diadema. E para começar, Mário, eu queria fazer aqui uma pergunta aqui do Valdeci Almeida, de Diadema. O Valdeci diz assim para você: o povo de Diadema não te agradeceu o suficiente. Hoje a saúde não funciona mais como no seu mandato. Eu sei, pelos meios de comunicação, Mário, que você conseguiu colocar o quarteirão da saúde, conseguiu melhorar bastante a saúde no município de Diadema. Eu queria que você falasse quais foram as medidas, né, que você tomou para conseguir melhorar a saúde em Diadema, e queria que você falasse um pouco da saúde de Diadema hoje, se continua da mesma forma que estava, ou se você avalia que ela melhorou ou eventualmente tenha piorado. O Valdeci aqui, né, ele disse que piorou. Então, né, Rubinelli, a saúde, eu sou um adepto e um defensor do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. E uma das prerrogativas para o SUS funcionar, eu acho que a experiência de Diadema mostrou muito isso, foi uma continuidade com a mesma política, né, estruturando o atendimento, né, com uma prioridade para a atenção básica, né, que é a unidade básica de saúde, o programa de saúde da família, né, o primeiro atendimento, porque aí você resolve a maior parte dos problemas, né. E, ao mesmo tempo, as demandas de especialidade, elas serem a partir da demanda que vem da atenção básica, né? Então, se a gente consegue estruturar um sistema de saúde por aí, e é claro, com o pronto atendimento para as emergências, né? Então, nós tínhamos 20 unidades básicas de saúde, nós conseguimos passar de 70% para 100% de cobertura do programa de saúde da família, né, em Diadema, no nosso governo. O quarteirão da saúde, que foi inaugurado em 2008 pelo ex-prefeito Felipe, né? E a gente, na verdade, foi aprimorando o seu funcionamento. É um equipamento enorme. Eu lembro na campanha, falava, mas é um monstro. Porque é um equipamento que foi construído para os próximos 20, 30 anos, né? E com uma perspectiva de ser a referência, o coroamento do atendimento especializado. Agora, tem um desafio, as pessoas às vezes não entendem muito bem, que ao lado do quarteirão você tem um pronto-socorro central, né? Assim como você tem uma unidade de pronto-atendimento no Eldorado, na região sul, uma na região norte, no Campanário, e um pronto-atendimento ao lado do Hospital Municipal. Então, qual que é o problema? Quando você coloca 2 equipamentos juntos, um contamina o outro, né? Então, é o caso do Hospital Municipal. Por isso que a nossa ideia, o nosso projeto, deixamos recursos para isso, era fazer a UPA ao lado do hospital, mas separado do hospital, para a dinâmica do pronto-socorro não contaminar do hospital que é da internação, né? Então, o que eu sinto? Que, na verdade, a gente teve uma ruptura dessa
continuidade dos investimentos. Hoje você vai na UBS do Campanário, a obra está parada. A UPA ao lado do Hospital Municipal também foi descartada, né? E, na verdade, a política de relação com os médicos foi se dissolvendo, né? Porque hoje se perdeu 100 médicos. Eu acho que a contratação de médico é um dos maiores desafios. Hoje, e o programa Mais Médico está mostrando isso, que é importante você ter o quadro médico e a gente perdia muitos médicos, só que a gente recontratava. Hoje eles estão perdendo, já perderam quase 100 médicos e não estão repondo os médicos. Então o que está acontecendo? A UPA Paineiras, que funcionava 24 horas, deixou de funcionar 24 horas. Né? Então estão fechando o serviço. Eu, inclusive, durante a campanha fui muito atacado por ter, na verdade, transformado o que se chamava de um hospital infantil, que era um ambulatório de atendimento infantil, numa unidade básica de saúde e transferir o atendimento da pediatria todo para o hospital municipal. Tinha um andar todo para uma UTI pediátrica, né? Então, eu fui criticado e falaram que iam reabrir o hospital infantil. Não reabriram e ainda fecharam a UTI pediátrica e o setor de pediatria do hospital. Então, o que eu acho é que teve uma descontinuidade e essa, independente do prefeito, deveria ter a continuidade da política de saúde para você continuar com o investimento, né? Agora, o investimento em saúde é pesado, né? O custeio disso, porque durante o nosso governo a gente investia 30%, 32% do orçamento em saúde, né? É uma política, assim como a educação, que exige recurso para não só para construir coisa nova, mas para manter o que tem, né? E, às vezes, a política é feita de realizações, o prefeito quer fazer muita coisa, entregar, né? E manter o que tem, às vezes, não é prioridade. Eu acho que a gente trabalhou sempre com uma política de que deveria ter qualidade no atendimento do serviço de saúde. O que é bom deve continuar, independente de quem esteja lá. Exatamente, porque eu acho que é uma construção, inclusive o atual secretário foi prefeito em 90, que é numa época que tinha uma outra dimensão, a cidade, o sistema de saúde, e ele construiu as unidades naquela época, quando ele foi prefeito, que estruturaram essas, das 20, tem uma meia dúzia aí que foi construída na época dele, né? Então, precisaria dar continuidade a isso, né? Eu acho que é uma política muito semelhante à educação. A educação a gente trabalhou, que foi a nossa prioridade no governo, né? Nós trabalhamos muito para ampliar, assumimos 10 escolas do Estado, né? Construímos e deixamos em obra 10 creches para serem, inclusive várias que já estavam quase prontas, né? E que foi um problema que não teve a continuidade no ritmo que a gente esperava, né? Entendi. Mário, um ponto que eu percebo que foi um ponto alto da sua gestão, e eu acho que alguns municípios estão tentando ainda acertar, inclusive o município de Mauá, né, o nosso prefeito Donizete Braga vai renovar, né, toda a frota de ônibus lá da cidade, vai mexer na questão do transporte público de Mauá, tentando refazer de uma forma geral e trazer um transporte público de qualidade para Mauá. Está tentando, vai abrir a licitação, vai tentar viabilizar isso e com certeza vai conseguir, porque ele está muito focado nisso, o nosso prefeito Donizete Braga. Mas em Diadema, você conseguiu fazer isso já, quando você era prefeito. Me parece que você conseguiu renovar 100% a frota, conseguiu fazer com que os ônibus tivessem aqueles elevadores para os deficientes. Me parece que uma grande parte, não sei se a totalidade, uma grande parte tivesse câmeras, né, não sei se é câmera ou é o GPS que localiza o ônibus para você planejar a duração do trajeto. Ajuda a fiscalização. A fiscalização. Para ver o período se aquela linha está cumprindo realmente dentro do estabelecido, né? O GPS. É isso. E me parece que alguns deles, ou todos, tinham ar-condicionado também. É uma frota de qualidade, é isso? É isso. Na verdade, nós fizemos um edital, eu acho que foi muito difícil, na verdade, demorou quase 2 anos para a gente conseguir equacionar, o Tribunal de Contas queria rever o edital, porque é uma concessão, né? E nós tínhamos um problema a resolver, porque a empresa, nós tínhamos uma das últimas empresas públicas de transporte do país, né? E a empresa pública tem um grande problema de gestão,
que você muitas vezes mistura, né, a política de transporte, da gestão, do subsídio com a operação da empresa, né? Então a empresa começa a ficar deficitária, né? Se você pagar as gratuidades com a operação da empresa, né, então você tem que separar essa contabilidade. E inclusive uma coisa difícil para as pessoas entenderem, mas a gente conseguiu sanear as contas e soltar um edital para uma nova operação. São 2 empresas que operam, né, com 100% da frota nova, né, com acessibilidade, com GPS para você ter um sistema mais de controle, né, e com a bilhetagem eletrônica, né, com o cartão também que a gente implantou, você tem, na verdade, um controle do número de passageiros, das gratuidades, que dá para fazer uma gestão com muito mais eficácia, né? Agora, é uma pena porque nós começamos com esse sistema já no último ano de governo, né? E então não deu para usufruir tanto de toda essa parte da leitura do número de passageiros, porque o que você consegue fazer com isso é adequar linhas, racionalizar, né? Fazer novos trajetos, oferecer um serviço com mais ônibus para onde você tem uma demanda maior, porque você sabe o número de passageiros, né? E uma coisa que a gente tem em Diadema, que eu acho que foi uma conquista de anos e foi uma briga nossa com a MTU, foi a integração gratuita nos 2 terminais, né? E que foi motivo de guerra na campanha eleitoral, né? E, na verdade, a gente viu que a MTU falava que era impossível, que tinha que cobrar, e a gente resistindo, entramos na justiça e tal. E até hoje não cobraram, né? Não sei porquê, né? Me parece que a relação do governo de aceitar determinadas coisas é muito política, né? É muito mais de acordo com o partido de plantão do que de acordo com os interesses da população, né? Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, né? Mas eu acho que a gente teve um ganho muito grande e eu acho que as pessoas não sei se perceberam essa mudança, né? Porque foi uma coisa no último ano de governo e foi um impacto. Nenhuma cidade do país naquele momento, né, nesses últimos anos, teve uma mudança da frota com uma qualidade que a gente teve, né? Agora, nós estamos enfrentando um novo desafio e que eu acho que foi muito saudável, né, dos movimentos aí de junho do ano passado e tal, em relação à mobilidade, né? Eu acho que cada vez mais a população percebeu a mudança, né? Eu acho que a gente teve uma mudança no país e a gente está num outro patamar. Eu sempre falo isso de Diadema, porque às vezes você não olha como era antes, né? Você olha a partir do que você tem agora e quer mais, né? Então, essa ascensão social que a gente teve de milhões de pessoas, de mudança social, né? A gente teve em 2009, no primeiro ano de governo nosso, a inauguração do shopping Praça da Moça, né? Lá em Diadema. E eu acho que o shopping não é só por ser o shopping, mas o shopping é o símbolo do consumo, né, do mercado de consumo. Então, uma cidade de trabalhadores como foi sempre Diadema, você fala, pô, os trabalhadores mudaram de estrutura social mesmo, né? Tem acesso a esse shopping, a rede, grandes redes atacadistas, grandes lojas, né? E o próprio mercado imobiliário, ele mudou depois da vinda do shopping, né? Nós tivemos um boom imobiliário, né? Claro que o país também viveu com Minha Casa Minha Vida, com o ProUni. ProUni, os recursos da poupança que foram para o investimento na produção de unidades habitacionais, tal. A gente viu uma revolução, a universidade, né? Então, eu acho que a juventude que foi às ruas, na verdade, e que foi uma surpresa para todos os que participam da política, falam, nossa, o que está acontecendo e tal, é que, na verdade, depois a gente foi entendendo, né? Eu acho que a gente chegou num patamar social que agora a população quer mais, a juventude quer mais, né? Então, quer uma educação de qualidade, quer ter a perspectiva de um bom emprego, né? Eu acho que é perfeito o prefeito. Aliás, ex-prefeito, né, Mário? Mas é prefeito sempre, né? Eu acho que é perfeito, só que o que o senhor falou me preocupa um pouco, né? A população quer mais, tem direito de querer mais. Acho que está perfeito isso daí. Mas tem que tomar cuidado com o discurso fácil, né? Porque veja você, o que acontece?
Começou com o Lula, uma transformação fantástica do Brasil, a Dilma continua essa transformação, a classe média mais que triplicou, hoje, graças a Deus, todo mundo tem o seu carro, todo mundo tem um filho na universidade ou vários, né, através dos programas do governo, estão comprando mais coisas, né, de consumo, tem mais bens crédito, de consumo, né? Tem mais crédito. E aí surge, prefeito, aquela oposição com o discurso fácil, né, querendo criticar coisas boas que foram conquistadas, né, e pegar pequenas falhas, que nem são falhas às vezes, e tornar isso grandes discursos da oposição. Quer dizer. Então, me preocupa, porque de repente você pega um prefeito ou um presidente que transformou a sua cidade, que mudou a saúde, que transformou o transporte, que transformou tudo na cidade. Ou pega um presidente que conseguiu mudar o Brasil e o outro que veio em seguida conseguiu transformar para um Brasil bem melhor. E aí, nessa sede de mudança, de querer mais, você volta a colocar alguém que significa um atraso. E todo aquele trabalho que foi construído pode ser perdido. Né? Então, eu acho que o cidadão está correto de sempre querer mais, mas tem que tomar cuidado. Por quê? O senhor falou das manifestações populares. Só que no meio dessas manifestações populares tem muita gente reacionária, de extrema direita, tem grupos nazistas provavelmente, né? Porque tem pessoas mascaradas, quebrando, incendiando o carro, quebrando loja, agredindo o policial. Tem grupos, a gente já vê no Facebook, a gente que quer voltar à ditadura militar. Isso, até, gente que quer voltar à ditadura, maluca, grupos paramilitares. Então isso preocupa, né? Eu quero dar os parabéns, como o senhor bem falou, para aquele segmento que é ordeiro e que reivindica dentro dos limites da ordem, né? Quer dizer, olha, fazer os protestos, nós víamos família, né? Pai com a mãe, as crianças lá, que hoje saíram das ruas. Por quê? Quando iniciou o movimento, você via muita gente assim de bem, famílias. Agora, você não vai levar seu filho para uma manifestação se tem aquele pessoal mascarado quebrando, né? Agora o hit aí do momento, que é o absurdo da violência, é essa coisa da queima dos ônibus, né? São mais de 27 ônibus. Então. Na verdade, é uma loucura, porque se você tira ônibus da frota, você vai piorar a qualidade do transporte, claro, né? E isso tem custo para o transporte. A gente está discutindo, como que nós vamos reduzir a tarifa, melhorar a mobilidade, né? Inclusive, eu participei de um debate que eu acho que é central agora, né? Do Pacto da Mobilidade pelo Conselho das Cidades, né, que tem uma política, tem algumas leis no Congresso, né, como o regime especial para o transporte urbano, de tentar desonerar os tributos diretamente ligados ao transporte, mas transformar essa desoneração em investimento no transporte público e em redução da tarifa, né? Agora, você está fazendo todo um esforço para segurar a tarifa, né? Os prefeitos fizeram esse acordo, não vamos subir a tarifa e tal. Agora, você começa a queimar em 2 meses 27 ônibus, isso aí vai dar um impacto. Sim. Você tem que repor os ônibus da frota, ou vai diminuir a frota. E as seguradoras não vão mais querer fazer o seguro, né? E o aumento do custo do seguro vai impactar, inclusive, na tarifa, né? É uma coisa meio... A gente precisa tomar um certo cuidado. Eu acho que a manifestação ela é legítima, né? Mas eu acho que tem limites, né? Eu acho que não tem dúvida. E o limite é garantir o cumprimento da lei e da ordem, né? Quer dizer, vamos protestar, vamos manifestar, vamos sair às ruas, exercer o direito, né, constitucional de reivindicar, de protestar, mas não pode quebrar. Você viu aquele Fusca, né, que foi incendiado, né? Quer dizer, com criança dentro, quer dizer, então é horrível, né? A gente fica muito preocupado. Porque, independente de quem governa uma determinada cidade, um determinado estado, somos todos brasileiros, né? E a gente quer ver o Brasil, né, rumo ao futuro aí, cada dia melhor, com o cidadão podendo reivindicar, né, que é um direito e deve, né? Mas temos que tomar cuidado com esses grupos, né, Mário? Mas é isso aí. Muito bom. Mário, eu queria te perguntar, agora que a gente já falou das manifestações, você teve uma experiência sensacional quando prefeito, que você conseguiu pegar uma área que era conhecida como favela naval e urbanizar. Eu não sei se essa urbanização foi 100% ou não, mas eu sei que uma grande parte da favela naval foi urbanizada
e as pessoas tiveram direito a uma moradia bem mais digna. Você podia explicar isso para nós? Então, eu acho que a Naval, na verdade, está num contexto, né, que tanto do período que nós investimos, você falou, né, Diadema foi conhecido inclusive pelo processo de urbanização de favelas e tal. E a Naval foi uma das áreas que nós tínhamos a maior dificuldade de urbanizar, porque, sinceramente, antes do governo Lula e do Ministério da Cidade, a gente não tinha recurso externo. Então, a gente fazia urbanização rearranjando os lotes e tal. Quando você tinha que ter remoções daquela área para poder urbanizar, porque nem todo mundo cabia ali, aí que começava a ter a dificuldade, né? E aí os recursos, tanto do PAC, né, do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, tal, vieram exatamente para dar uma condição melhor de fazer esse trabalho. Então, a favela Naval, por exemplo, para a gente conseguir tirar aquele bico que tem ali na avenida, no corredor, ali do lado do Extra, nós tivemos que remover mais de 200 famílias ali. E relocar as famílias que estavam morando em barracos, na beira do córrego e tal, em predinhos de 4 andares com outra qualidade, né, com outro padrão de vida e tal, e que foram implantados ali no mesmo local. As 200 famílias foram para um conjunto no bairro do Serraria, né? Então, também com uma outra condição de vida, né? E esse processo, na verdade, a gente viveu em vários locais. Eu acho que a Naval ela é simbólica, né? Porque ela foi uma área que sofreu, inclusive, nós tivemos um grande incêndio no comecinho dos anos 90, né? Que aí, inclusive, tivemos que fazer um processo de urbanização acelerado, porque queimou tudo, tivemos que relocar os lotes e tal. Daquela época para cá, continuamos com o processo de urbanização, né? Mas eu acho que ali foi uma grande conquista. E o que veio a mais, né? E que isso me dá um pouco é uma grande pena, né? Porque além dos prédios, da urbanização, a gente tem um equipamento social que vem junto, né, com o PAC, né? Que ali é uma creche e uma área para você ter o desenvolvimento da economia solidária, porque ali você tem catadores que trabalham, né? Que tem que ter uma perspectiva de um trabalho mais solidário, né? E aí é uma obra que a gente passa lá e eu vejo que a estrutura está lá meio do jeito que a gente deixou, né? É uma pena, gostaria muito de que a Naval fosse concluída, porque inclusive agora ali na beira do córrego, né, do Ribeirão dos Couros, está se fazendo uma grande obra, o prefeito Luiz Marinho está fazendo a canalização e vai fazer a pavimentação da ligação ali do centro do Piraporinha com o anel viário ali ao lado do Extra, né? Então vai ficar pronta a Avenida Nova e a creche não está pronta, precisa fazer, né? Precisa muito acabar. Importante isso aí. Mário Reale, tem o professor Jefferson Nunes, né? Eu conheço o professor Jefferson Nunes, não sei se é o mesmo, né? Mas se for o mesmo, né, é o filho do José Nunes, nosso saudoso e querido, né, tio Zé. Acho que pode ser o mesmo, né? Jefferson, um abraço para você, tá? A pergunta do Jefferson é: qual o legado que a Copa do Mundo pode deixar para o Grande ABC? De alguma maneira, ela traz reflexos positivos para o Grande ABC? Então, a Copa, a gente falou das manifestações e um dos temas centrais é a Copa também, né? Eu acho que os grandes eventos, né, no mundo se criou muito essa expectativa de ter o legado dos grandes eventos, né? E às vezes se exagera, né? Não, vai conseguir mudar completamente e eu acho que as manifestações foram muito críticas, né, à possibilidade do legado. Mas eu acho que tem um legado importante em todas as capitais, que não é só o estádio, porque você tem investimento nos aeroportos, no transporte, né? E na região metropolitana nós vamos ter várias delegações que vão se instalar em São Paulo, vão utilizar centros de treinamentos, né, aqui em toda a região metropolitana, né, e o ABC tem essa perspectiva, né, também de receber delegações eu não sei muito bem qual a delegação que vai ficar no ABC, mas nós vamos ter, utilizando o centro de treinamento aqui no ABC, né? Então, eu acho que junto a essa
questão de participar diretamente da Copa, nós temos o legado do transporte, né? Quer dizer, ligar o aeroporto de Congonhas ao metrô, né? Quer dizer, foi uma demanda, cá entre nós, né? O governador Alckmin já passou 2, 3 vezes, né, pelo governo do estado. Desde a época do Mário Covas, estava lá no PPA do governo do estado, que tinha que fazer a ligação com os aeroportos, né? E toda a metrópole do mundo hoje tem essa ligação. Então, é uma dívida grande, né? Entendi. Então, eu acredito que nós vamos ter ganhos com a Copa, né? Bacana. Mário Reale, né, nosso ex-prefeito de Diadema, passou rápido, estamos chegando ao final. Poxa. Queria que o senhor fizesse as considerações finais aí. Muito obrigado, né, a todos vocês que nos assistiram, né, você que está em casa, o Jefferson que fez a pergunta, o Valdeci também, e agradecer muito Wagner Rubinelli, essa grande liderança aqui da nossa região também. É um grande prazer estar aqui. Quando for possível, estamos aí à disposição. Com certeza será convidado novamente, né? Mário Reale, ex-deputado estadual, ex-prefeito, arquiteto, professor na área de urbanismo. Muito obrigado a você também, telespectador, pela audiência e um forte abraço.